Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Seu dia vai ser maravilhoso. Que você possa acreditar nisso. Que esse dia será repleto das graças de Deus. Eu creio que você possa acreditar também. E vamos, para que o nosso dia seja mais agraciado, vamos acolher a palavra de Deus. Vamos abrir o coração, o entendimento para acolher a mensagem que o Senhor tem para nós. Jesus enfrenta muitas dificuldades com alguns judeus que não estão compreendendo sua mensagem. Há alguns confrontos. As pessoas estão com o coração endurecido, fechado. Nós não podemos ser assim. Devemos estar com o coração aberto. Vamos acompanhando ainda o Evangelho de João. Estamos no capítulo 8, versículos de 31 a 42. É o Evangelho de hoje, em que nós vamos meditar e ver essa mensagem para nós, para que nós possamos, como cristãos, saber acolher a palavra de Deus, saber acolher a verdade que liberta, que é o que o Evangelho de hoje traz para nós. Vamos então acolher o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos da prostituição, temos só um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho traz para nós a certeza de que a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo é a verdade que liberta. Mas liberta de quê? Os judeus não estavam entendendo que libertação é essa. Eles não se achavam escravos de nada. Jesus está falando da libertação do pecado que gera a morte. O pecado da incredulidade, de não acreditar no Filho de Deus, nas obras que Jesus está fazendo. Esse é um grande pecado que aquele povo cometia, o pecado da incredulidade. Então eles precisavam acreditar em Jesus, permanecer na palavra, ser discípulos de Jesus e conhecer a verdade para que essa verdade liberte, a verdade da mensagem que Jesus veio trazer, a imagem de Deus que Jesus veio trazer. Mas eles não quiseram acolher, fecharam o coração, cometeram esse grande erro, esse grande pecado de se fechar a mensagem de Jesus, a essa mensagem que é a verdade que liberta. Então eles iriam continuar aprisionados com aquela imagem errada de Deus, escravos do pecado da incredulidade, porque eles não conheceram a Deus verdadeiramente. Por isso também não faziam as obras de Deus. Por não conhecerem a Deus, não faziam as obras de Deus, faziam ao contrário das obras de Deus. Inclusive estavam querendo matar Jesus.
E Deus já deixou como mandamento não matar, mas eles estavam tramando a morte de Jesus. Tamanha era a dureza do coração, o fechamento do coração, o pecado da incredulidade tomava conta, cegava a ponto de querer eliminar Jesus. Falavam de Deus, falavam que eram filhos de Abraão, da descendência de Abraão, desse povo eleito de Deus, mas não faziam as obras de Deus, pelo contrário. E fazer as obras de Deus aqui para Jesus, no Evangelho de João, é fazer as obras de amor, é amar, é fazer o bem. Aqui os judeus, eles se gabavam de não serem filhos de prostituição, eles se gabavam de não ser como os pagãos. Os pagãos, eles consideravam como prostitutos porque tinham vários deuses, eles se gabavam de ter um só Deus, eles não viviam as imoralidades do paganismo, se gabavam disso, eles não cometiam esses pecados como eles mesmos afirmam aqui, mas eles eram omissos, porque pecado não é só fazer as coisas erradas, é também pecado deixar de fazer o bem que nós somos capazes de fazer, as obras de Deus. Tem muita gente que se gaba, não preciso de libertação, eu não preciso porque eu não faço isso, eu não fumo, eu não bebo, eu não cometo adultério, ou seja, muita gente se gaba por não fazer coisas erradas, mas muitas dessas pessoas deixam de fazer o bem que são capazes de fazer como cristãs e não fazem, se omitem no bem, se omitem na caridade, se omitem em dar o perdão, se omitem em amar os inimigos, como é pedido no Evangelho. Há o pecado de omissão. E isso, nós muitas vezes estamos escravizados nos pecados de omissão. Precisamos estar livres. E para vivermos essa liberdade de filhos de Deus, nós temos que seguir Jesus. Como diz Jesus no início, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, com o seu exemplo, sendo seguido, nos torna livres. Livres desse pecado de omissão, livres da incredulidade. Nós vamos conhecer a Deus a partir do momento que nós conhecemos Jesus e imitamos Jesus. Olha que maravilha! Que nós possamos então pedir essa graça de amar, essa graça de viver essa liberdade de filhos de Deus, sem sermos omissos diante das realidades que estão por aí. Não podemos, somos capazes de fazer o bem, então devemos fazer. Não podemos nos omitir, porque isso é pecado. Nós devemos estar livres desse pecado e seguir Jesus, ser discípulos de Jesus, permanecer na sua palavra, na sua mensagem, vivendo plenamente como cristãos, fazendo o bem. Não podemos ser omissos. Tá, tudo bem, que bom que você não comete, não faz coisas erradas, maravilha. Mas a pergunta não é essa. Não é se você faz coisas erradas ou não. A pergunta é, e você está fazendo o bem? Você está perdoando? Você está amando as pessoas? Você está agindo com misericórdia, com caridade? Porque tudo bem, você pode pensar, poxa, estou bem, não preciso de libertação do mal, do mundo, do pecado, do adultério, não, tudo bem, que bom, mas você deve se questionar, eu não estou sendo omisso? O bem que eu não fiz, o perdão que eu não dei, a caridade que eu não fiz com o meu próximo, ou seja, são pecados de omissão. Muitas vezes estamos escravos desse pecado de omissão. Devemos fazer também as obras do Pai, como Jesus fez. Seguir Jesus, imitar Jesus, fazendo o bem, amando. E lembre, pecado não é só fazer coisas erradas, é também deixar de fazer o bem que nós somos capazes de fazer porque somos batizados. O Espírito Santo habita em nós. Faça o bem. Não se omita no perdão, não se omita na caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o teu comentário, curtir e compartilhar esse vídeo também. Se não se inscreveu, se inscreve no canal e apoia também esse canal se tornando membro. Fique com Deus.